gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24. Vamos ouvir aquilo que o salmista fala e diz sobre preço que se paga. Sabemos que somos pessoas, somos chamadas e escolhidas por Deus. 2 Samuel, capítulo 24, versículo de número 24. Amém? 2 Samuel, todos acharam? Davi responde a Araúna e diz: não, mas por preço justo eu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Podem se assentar. No final nós vamos falar sobre esse texto mais em Crônicas. Davi recebe uma oferta do dono da terra, os bois e a terra gratuitos, e ele diz: não, eu não vou oferecer nada a Deus que não tenha o preço correto, o preço justo. Nós vamos falar nesta noite sobre a bolsa de valores de Davi. E nós vamos analisar se nós temos tido a moeda que a vida tem nos exigido. Se você e eu temos tido nas nossas bolsas, como Jesus recomenda aos discípulos, quando eu os enviei sem bolsa, mas agora eu digo que vocês que não têm capa, comprem uma capa, e não tem bolsa, tenham uma bolsa. Queremos saber se nós temos tido as moedas que comprem aquilo que nós necessitamos. Eu quero falar sobre a moeda que compra a vitória. Todos nós queremos ser vitoriosos. Todos nós queremos vencer nas nossas vidas. Todos nós. Mas quais são as moedas que compram a vitória? Davi descobriu que existem duas moedas que compram a vitória. E essas moedas, todas as pessoas no universo gostariam de ter. Mas não são todas as pessoas que conseguem ter. Porque a confiança em Deus, ela não é barata. A confiança em Deus custa. Custa dependência, custa abnegação, custa renúncia. Não é qualquer pessoa que consegue confiar em Deus. As pessoas até tentam. E eu acredito que suas tentativas são sinceras. Acredito piamente. Mas o que acontece com o coração de algumas pessoas? Que elas estão tão presas e tão ligadas às coisas desta terra, elas estão às vezes até mesmo tão marcadas por dores e traumas e sofrimento, que elas não conseguem olhar para Deus e colocar nele toda a confiança e toda a dependência. O sofrimento, ele não pode ter passado e ter deixado em você marcas profundas, como ressentimento, amargura, como questões mal resolvidas. Por quê? Porque você terá dificuldades de confiar em Deus e de acreditar em Deus, porque o seu coração está totalmente aprisionado a esses sentimentos das coisas que passaram e ficaram. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel 17. Vamos ver primeiro o 16. Primeira Samuel 16, versículo de número 32. 40 dias, você conhece a passagem, Golias açoitando verbalmente o povo de Deus, e o povo de Deus amedrontado, escondido nas tendas junto com o seu rei. Um tinha mais medo do que o outro. Tanto o povo, os soldados, quanto Saul. E Davi chega no arraial. 1 Samuel 16, 32. E Davi chega no arraial. E Davi analisa aquela situação. Você achou? Não, 17, 32, né? 17. E Davi chega naquela situação
e ele começa a analisar aquilo e ele observa que não só havia possibilidade dele conquistar aquela vitória, mas que ele era capaz de fazer aquilo. Agora, Davi não era capaz por meios humanos, estatura diferente, força belicosa diferente, totalmente diferente. A capacidade que Davi enxergava que ele tinha para vencer o gigante era uma capacidade espiritual vinculada com o emocional. Porque ali não adiantava, se ele tivesse experiências com Deus, com o urso, com o leão, naquele momento, se ele fosse contaminado, contagiado por todo o abalo espiritual e emocional de toda aquela nação amedrontada. Davi tinha um emocional concluído, é isso que os crentes não conseguem entender. Você nunca vai conseguir ascender espiritualmente se você não tiver essa ascensão emocional junto. O crente pensa que ele pode chegar, espiritualmente falando, 3 metros, e emocionalmente falando, 30 centímetros. Isso é mentira, isso é incorreto, isso não existe. A sua vida espiritual, ela precisa acompanhar a emocional, senão não funciona. Senão é baboseira, entusiasmo, mentira e farisaísmo. Isso não existe. Você olhar para uma pessoa e você falar, olha que vida espiritual, mas o emocional dela é totalmente diminuto e pequeno. É uma mentira, é uma farsa. Por quê? Porque você olha na palavra do Senhor, principalmente nos escritos do Senhor Jesus, no Novo Testamento, o Senhor Jesus trazendo cura para o coração humano e investindo o mandamento para crescer o espiritual. Então, a cura para o coração juntamente com o investimento espiritual. Então, Davi, ele não foi para aquele arraial apenas, ou lutar com o gigante, apenas com uma fé baseada no quê? A fé é baseada em obras. E que obras são essas? Não existe fé sem obras. Quais são as obras que alimentam a fé? Quais são as obras que alimentam a fé? Aqui, não dá para nós comentarmos, mas existem várias. A experiência de Davi, e toda aquela situação emocional dele, bem resolvida. Davi era um rapaz bem resolvido emocionalmente. Você é uma pessoa bem resolvida emocionalmente? Pastor, o que eu faço para ser bem resolvido emocionalmente? Vou te contar um segredo, que ele é muito complicado. Mas se você põe em prática, dá certo. Um segredo para você ser bem resolvido emocionalmente é, o que é, o que não é, não é. Será que é complicado demais isso? Parar de nostalgia, parar de melancolia, de dramatizar. Parar de maximizar a situação, maximizar o problema. E saber que Deus não vai permitir um fio de cabelo da sua cabeça cair na hora errada. Ele não vai permitir, Ele é Deus na sua vida. E as coisas que você vai ter que enfrentar, você vai ter que enfrentar e ponto. E as que não vai ter que enfrentar, não vai ter que enfrentar e ponto. Parar de permitir que Satanás fique mexendo na sua cabeça e no seu coração, fazendo você maximizar, ficar aumentando mais o gigante do que é. Porque o gigante era grande, aí aumentar mais do que era. Não. Então a questão não é com a fé. Não, a questão é com o emocional. A fé é boa, é inteira, é pura, é genuína, é desenvolvida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo a faz crescer, rudimenta na palavra, santifica o seu coração. Mas a questão é emocional de alguns crentes. Qual é a moeda que se paga para ter vitória? São duas: fé e confiança. Fé você tem em Deus, e confiar é entregar tudo a Deus. Olha, a Bíblia diz em primeiro, você consegue entregar, nós como crentes, nós às vezes somos tão utópicos, e aí nós dizemos, está tudo na mão de Deus. Quando você diz que todas as coisas estão na mão de Deus, você precisa analisar bem de perto, que é bem provável que não estejam. Porque se você tem necessidade de falar assim, eu escovei os dentes, eu pentei cabelo, eu tomei banho, eu estou vestido, tem algum problema aí. Quando você confia em Deus, você não precisa ratificar verbalmente para você ou para alguém que você confia em Deus. Você confia e ponto. E as pessoas perguntam, e aí como é que tá? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aí você pode até falar, como que está tudo bem? Está nas mãos de Deus, aí é diferente. Você está sendo questionado.
Agora, se você fica para poder você mesmo acreditar naquilo, tem algum problema. A Bíblia diz em 1 Samuel 17:32, e disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi diz: chega de vocês tremerem, chega de vocês ficarem com medo. A moeda que te leva à vitória é você confiar em Deus, é você ter fé. Você tem fé em quem? Em Deus. Mas a fé tem dois lados. Um lado que você confia em Deus e o outro lado é que você tem ela. Você acredita, você é respaldado, você tem experiência, você tem palavra, você tem. Não é algo que sai do nada. Por que você tem fé? Porque eu tenho palavra, porque eu sou rudimentado, porque eu tenho experiência, porque eu conheço Deus. Então eu tenho fé. E aí você tem fé em quem? Eu tenho fé em Deus. Em quem você confia? Em Deus. As moedas para alcançar a vitória é fé e confiança. Quem de nós não queremos vitória? Todos nós. Mas você precisa ter fé e confiar em Deus. E mesmo que as coisas estão todas elas contrárias, o seu emocional está guardado, porque você confia. E aí a fé faz você ter obras que são plausíveis e concernentes à sua fé. A fé traz obras concernentes a elas. A Bíblia diz assim no versículo de número 36. Ele conta a experiência dele. Eu quero dizer uma coisa para você, que a situação, quem sabe você está passando uma situação difícil hoje, mas você já passou situações piores do que essa. E você feriu o leão e feriu o urso. E Deus já esteve com você e continua estando com você. Mas a questão é a amnésia emocional. Não tem amnésia emocional. Seu coração precisa se lembrar e ter memoriais sobre o que Deus já fez na sua vida. A Bíblia diz assim: assim feria o teu servo o leão, o urso, assim será esse incircunciso, filisteu, como um deles. Esse problema que eu estou vivendo agora não é diferente do antigo. Mas esse é maior. Tá, mas tanto faz para Deus ajudar o pouco e o muito. É indiferente para Deus fazer pouco ou fazer muito. Então, se lá tinha um pouco, aqui é o muito, para Deus é indiferente, porque Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas. E Ele diz assim: esse circunciso, ele não será diferente. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Diga glória a Deus. Quando o filisteu se levanta e vem correndo, ele diz assim: você vem comigo com um cajado, com um pedaço de madeira na mão? Ele diz assim: não, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Você está indo contra as suas situações em nome do Senhor dos Exércitos? Tá? Então você está mais calmo do que antes, mais tranquilo do que antes, mais sossegado. Você tem dormido, você tem confiado, você tem se alegrado, você tem cantado, você tem orado. Por quê? Porque você tem ido em nome do Senhor dos Exércitos. Será que é muito difícil entendermos que nós somos limitados com respeito aos nossos feitos? Mas quando nós cremos em Deus e confiamos no Senhor, nós abrangemos a esfera da capacidade que a fé tem. A única maneira de você alcançar e conseguir aquilo que você precisa é por meio da fé. A fé realiza as coisas que são impossíveis para os homens. Agora, quem de nós temos lutado por uma fé maior? Quem de nós temos trabalhado por uma fé mais saudável? Quem de nós temos orado e buscado a Deus e pedido? Vamos lá, responde. Nessa semana, hoje é quarta-feira, que dia dessa semana? Domingo, segunda, terça, hoje, que você dobrou o joelho no chão e disse: Senhor, cura minha fé, sare a minha fé. Senhor, me dê uma fé mais robusta, mais forte, mais determinada. Espírito Santo, ministre sobre mim palavras que venham trazer saúde, que venham trazer dinamismo para a minha fé. Nós queremos fé porque queremos vitória, mas isso também às vezes é utópico, porque não fazemos nada para que consigamos uma fé maior. Quais são as moedas que compram a vitória? Diga: fé e confiança. Eu quero que você vá comigo agora em 1 Samuel 29. 1 Samuel 29, versículo de número 8. Você sabe o que é laços emocionais? Grilhões emocionais. Pessoas agrilhoadas com a mãe, com o pai, com o cônjuge. Eu não estou falando de amor, eu estou falando de grilhões. Com filhos. Para resumir, o que são grilhões? É uma causa de dependência emocional
que você não consegue ser um instrumento de Deus, um vaso nas mãos do Senhor, você não consegue receber a direção de Deus, você não consegue receber a direção do Espírito Santo, porque existe um grilhão, e esse grilhão é feito de medo, e esse grilhão é feito de insegurança, e esse grilhão é feito de traumas, e esse grilhão é feito de apego. Davi tinha um grilhão emocional com o rei de Aquis, porque o rei havia adotado Davi em um tempo muito difícil, onde Davi saía às guerras, lutando contra os inimigos. E então o rei, ele usava Davi, mas Davi se afeiçoou ao rei. Ele não tinha afeição por Davi. Ele dizia assim, esse Davi vai me servir muito. E um dia, Davi saiu para uma guerra, sem a direção de Deus, porque ele estava endividado. A palavra do Senhor diz que a única coisa que nós devemos uns aos outros é o amor. Você não precisa ter grilhão emocional com ninguém. Você não precisa estar nas mãos de ninguém. As únicas mãos que você deve estar é as mãos de Deus. Tudo que alguém fez por você até hoje é a critério de gratidão, de graça, de oração, de amor, de companhia, de amizade. Mas não de grilhão. Existem pessoas que trazem sobre si uma culpa imensa. Elas não conseguem dizer não para essa pessoa, porque ela tem um grilhão emocional, uma dívida, uma situação ruim, negativa. Sendo que o não é de Deus e o não sara. Sendo que você pode estar, muitas vezes, achando que você está dando uma pessoa e você está dando corda para ela se enroscar, se embaraçar ainda mais. O que são grilhões emocionais? Você deixa de ser quem você é, de dizer o que você acha, o que você pensa, de ajudar aquela pessoa com uma exortação, com uma repreensão, com uma palavra diretiva da palavra de Deus. Por quê? Porque você não quer magoar, não quer ofender, não quer chatear. A chateação cura. A chateação cura. Você já parou para pensar que existem pessoas na sua vida que somente você seria capaz de trazer um pouquinho de luz à vida dela? E você, por causa desse compromisso abstrato e maligno, você não resolve, você não funciona na vida dela. Você já parou para pensar que existem pessoas que são inalcançáveis às outras pessoas, e só você tem condições de chegar com amor, com jeito, e dizer está errado, assim não funciona, desse jeito não vai dar certo, é mais uma tentativa frustrada, é mais uma tentativa, é mais uma corda, em volta do seu pescoço. O que Davi tinha com esse rei? Dívidas financeiras. Não, Davi enriqueceu este homem, mas Davi era tão honrado, Davi era tão nobre, que a dívida dele era emocional. E então ele sai numa guerra e numa peleja indevida, onde Deus não queria ele lá. Mas o que acontece? Davi não ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque quando você está envolvido emocionalmente, você fica cego. Quando você está envolvido emocionalmente, você perde a ótica, perde a visão, perde o tino. E você fica comprometido com aquela situação. Hoje existem filhos que são reféns, pais que são reféns de filhos, cônjuges que são reféns de cônjuges, amigos que são reféns de amigos. Porque um amigo você não pode dizer não para ele? Qual o problema? Porque você não pode ser autêntico, você não pode ser sincero, você não pode ser livre, você não pode. Por que você não pode? Não seja refém de situações. Naquele momento Davi vai para a peleja, e os filisteus, os príncipes disseram, não queremos Davi na nossa milícia, porque Davi pode virar para o outro lado, pronto, nós estamos perdidos. E quando o rei foi falar para Davi, Davi ficou muito chateado. Davi se sentiu ofendido, dizendo, estão questionando a minha honra, estão questionando a minha sinceridade. Mas não era nada daquilo, era Deus que estava fechando aquela porta para ele, era Deus que estava impedindo Davi de entrar numa peleja que ia ser a destruição do seu futuro.
A Bíblia diz em 1 Samuel 29, 8. Então disse Davi a Aquis: por quê? O que é que eu fiz? O que achastes no teu servo desde o dia em que estive diante de ti até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Eu fiz alguma coisa que me desabonasse? Eu fiz alguma coisa que levasse em questão o meu moral e a minha conduta? Eu não fui honesto, não fui sincero demais, Davi. Você foi muito sincero. Não existe nada em você que desabone. Mas isso é uma questão dos príncipes dos filisteus. Então, enquanto Davi estava tentando entrar numa peleja que Deus não o queria naquele momento, os amalequitas invadem Ziglag, que era a cidade que o rei deu a ele, e leva embora todas as crianças e as mulheres e os animais, leva tudo embora. O que você faz quando você sofre pelos laços emocionais? Qual é a moeda? Qual é a moeda que paga pelo preço de você ter sido aprisionado pelos laços emocionais? A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 1. Sucedeu, pois, que chegando Davi aos seus homens, ao terceiro dia Ziglag, os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziglag tinha ferido a Ziglag e o tinham queimado ao fogo. De repente, eles entram lá e todo mundo começa a chorar desesperado. E aí, os homens de Davi tinha 600 homens, dos quais ele liderava, e os homens de Davi quiseram apedrejá-lo. Quais são as moedas que você vai ter que pagar quando você fez algo errado por um laço emocional? Força e humildade. Essas são as duas moedas quando você se envolve e se aprisiona com um laço emocional. Você vai ter que ter força e você vai ter que ser humilde. Vai ter que engolir a sopa quente. 1 Samuel 30, versículo 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Quando Davi estava por cima, em alto. Ei, Davi! Davi perdeu. Apedreja, Davi. Ah, Davi. Apedreja, Davi. Ah, Davi. Hã? E aí você reclama? Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no seu Senhor, no seu Deus. Quando você se envolve e tem laços emocionais, você vai ter que ser forte. Não é questão de querer, não é questão de dar certo, de dar conta. Você vai ter que ser forte. Por quê? Porque senão você vai ser arrastado pela consequência. Outra coisa, você tem que entender que você precisa ser humilde. Diga amém. Você tem que ser humilde. E o que Davi fez? Davi buscou a Deus e foi atrás do que estava sido aprisionado, foi humilde e disse assim: vamos embora, tem que ir embora. Não, eu errei. E daí? Eu errei. Terceira moeda. Qual é a moeda que se paga pelo pecado? Tem gente que nunca pagou essa moeda e ainda sofre pelo pecado. Davi peca com adultério, com Batseba. E ele teve que ter duas moedas para pagar. Eu quero que você vá comigo em 2 Samuel capítulo 15, versículo 30. Ele teve que pagar com humilhação e tristeza. Humilhação e tristeza. Absalão se levanta contra ele como um motim. E ele tem que fugir de Jerusalém. E ele tinha moeda para pagar pelo erro dele. Ele teve a moeda para pagar pela vitória, que é a fé e a confiança. Ele teve a moeda para pagar sobre os laços emocionais, que é a força e a humildade. Agora ele tinha que pagar pela consequência do pecado, que é tristeza, confissão e humilhação. Ele foge da cidade. E a Bíblia diz que ele rasga suas roupas e anda descalço. Um rei. E ele joga cinza sobre a sua cabeça. Em 2 Samuel capítulo 15, versículo 30. Seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando e com a cabeça coberta. E caminhava com os pés descalços. E todo o povo ia com ele, cobria a cabeça, a sua cabeça. E subiam chorando sem cessar. Tristeza,
Mas a tristeza dele não acaba por ali. Por quê? Porque existia uma lei consequencial. Quando ele peca, o Senhor olha para ele e diz assim: eu vou suscitar a espada da sua própria casa. A sua dor será dentro do seu próprio lar, porque você destruiu um lar. Então a semente que você plantou, você vai colher. E Davi teve as moedas para pagar, e ele chora, e ele se humilha. E se isso não bastasse, o filho dele morre na batalha, Absalão morre. Então ele chora dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, eu quisera morrer no teu lugar, Absalão. A tristeza dele é tamanha, que ele quer ter morrido no lugar do filho. Quando se peca, tem que ter humilhação e tristeza. Essa é a moeda que você tem que pagar. Você já viu o crente que quando peca, ele diz assim, ele só falta fazer o sinal da cruz. Ele diz: Senhor Jesus, me perdoou, amém, aleluia. Hã? Cadê a confissão do filho pródigo? Cadê? Cadê o arrependimento? Cadê a contrição? Cadê a mudança? Cadê as obras de arrependimento que nós temos que ter? Onde estão a confissão? Onde está o nosso clamor, o nosso arrependimento, a nossa cabeça baixa, de dizermos ao Senhor: Senhor, pequei, eu errei, eu falhei, e eu falei por isso. E eu tenho humilhação para pagar, Senhor, pelo meu erro. E eu tenho tristeza, eu estou triste, Senhor. Eu estou triste porque eu falhei, porque eu tinha toda a condição de não ter feito, e eu fiz. Quero falar da quarta moeda. Quero que você vá comigo em 1 Crônicas, capítulo 21. Esse erro de Davi foi também meio maluco. Satanás incita Davi a fazer censo. Você sabe o que é censo? Analisar quantos soldados ele tinha, quantos homens ele tinha para a guerra. Joabe achou isso meio esquisito e perigoso. E duas tribos, tanto a de Levi quanto a de Benjamim, falou: não, nós não aceitamos esse negócio aí não. Então todo o resto foi contado. Por que Davi fez isso? Porque ele não tinha nada que fazer. Ele fez isso porque a soberba subiu no coração dele. A soberba subiu no coração dele. E ele resolve contar quanto ele tinha no seu exército. E Joabe diz: não faz isso. Você não faz isso porque isso não agrada a Deus. Até hoje você chegou até aqui. Você começou com 200, foi prosperando, foi crescendo com 600. Agora você tem milhares. Para que você quer contar? Pastora, mas qual é o problema eu contar? Qual é o problema Davi contar? O problema é que a questão não era apenas a contagem. A questão era a noção de posse, a noção de ter, a noção de descanso. A única pessoa que Deus queria que Davi confiasse era em Deus. A única segurança que Deus queria que Davi tivesse era em Deus. E não em coisas e situações. Existem pessoas que quando ela tem mais dinheiro, ela está mais feliz. Quando ela tem menos dinheiro, ela está menos feliz. Quando ela tem mais dinheiro, ela está mais segura. Quando ela tem menos dinheiro, ela está mais insegura. Espera aí, a nossa confiança não é em Deus? A nossa confiança é no Senhor. Quais são as moedas que se pagam pela soberba, e pelo apego, e pelo apreço, e pela confiança em coisas materiais? Você sabe? Qual é a moeda que se paga? A Bíblia diz assim em 1 Crônicas, capítulo 21. Acompanha comigo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar o povo. Versículo de número 8. Então disse Davi, esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus, no versículo 7. Deus fere Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Eu contei o povo, aceitei a tentação, coloquei o povo para ser contado, e eu não podia. Eu não podia fazer um censo sem buscar do Senhor a direção.
Em Reis você vê que Deus permitiu tudo aquilo. Satanás não faz nada sem Deus deixar. Então Davi reconhece que agiu como um louco, porque resolve confiar naquilo que possui. Porque resolve confiar naquilo que tem. E a Bíblia diz que Deus começa a matar Israel. E o profeta traz a ele 3 ofertas. Nessas 3 ofertas, todas elas eram danosas. Mas nelas havia uma diferença. Deus e o ser humano. A oferta foi 3 anos de fome, 3 meses em guerra, perdendo, e 3 dias a espada do Senhor, a peste. Davi pensa e diz, bom, inimigo, não dá. Eu prefiro, ser humano não, prefiro cair na mão de Deus. E Davi disse, eu quero a mão de Deus. Então 70.000 homens morrem de peste. Então Davi começa a ficar desesperado, ele faz uma oração, ele diz, Deus, o Senhor quer matar alguém, mate a mim, porque eu sou o único culpado disso tudo. Mas Davi não sabia que aquilo já era um planejamento do Senhor por alguma questão que quem sabe outro dia a gente pregue. Então morre 70.000 homens, e a Bíblia diz assim, que Davi disse, Senhor, eu preciso te dizer o que é que aconteceu. Eu fiquei maluco, eu fui louco. Sabe qual é a moeda que você paga pela soberba? Confessá-la diante de Deus. Você não precisa confessar para ser humano nenhum. Você só precisa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, me perdoa, eu pequei. Eu confiei no dinheiro, eu confiei no salário, eu confiei na saúde, eu confiei na minha posição, eu confiei no meu cargo, eu confiei no meu dom, eu confiei no que eu tinha. Primeira coisa, confissão. A confissão, ela é totalmente relevante para o perdão da soberba, para o perdão dos laços que a soberba traz. Sem confissão, não há livramento. Tem que existir confissão. Enxergou, olhou, escorreguei aqui, fiz isso por causa daquilo, fiz isso para fugir da humilhação, não queria passar pela humilhação, então eu agi, então eu fiz. E a segunda moeda que se compra para sair dos laços, qual é? O anjo diz assim, é aqui que você tem que fazer um altar para sacrificar. Sacrifícios. Sem sacrifício, você não paga pela moeda da soberba e da arrogância. Tem que ter confissão e sacrifício. Confissão e entrega. Confissão e sacrifício. Qual é o sacrifício, pastora, que Deus quer que eu faça? Porque quando eu estava bem, abençoado, eu confiei no que eu tinha, no meu dom, no meu trabalho, no meu salário. E hoje eu confesso. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Claro, cada situação é individual, mas todos eles se resumem num só. O que Pedro diz, hoje nós, como pedra viva e altar do Senhor, apresentamos a Ele sacrifício espiritual. O que Deus quer que você obedece hoje sem ter? Quando você tinha, você não obedeceu. E agora quando você hoje não tem, você diz, eu não obedeço porque eu não tenho. Esse é o sacrifício espiritual. Eu obedeço sem ter condições, sem ter meios, sem concordar, sem ter alegria. A obediência é o maior sacrifício que existe. Diga amém. Obediência. Esse é o sacrifício que Deus quer que nós tenhamos. Obedeçamos a Deus. Obedeçamos a Deus. Tudo está, parece que, trabalhando contra. E você vai obedecer. E o medo de não dar certo? E o medo de ficar sem? E o medo de perder? E o medo? E o medo? Então aí entra a obediência. Você obedece. O anjo disse, faça aqui um altar. E ele, vou fazer. Aí a Araúna disse assim, eu vou te dar a terra, vou te dar os bois, vou te dar a madeira. Você vai tudo de graça. Ele disse, não. Eu não darei ao Senhor sacrifícios que não me custe nada. Tem que custar. Obediência custa. Obediência custa. São 2 moedas que você tem que ter e eu tenho que ter. Quando existe a confiança em situações e circunstâncias materiais, quando nós ofendemos a santidade, quando nós ofendemos o zelo e o cuidado de Deus, essas 2 moedas são, primeiro, a
confissão da nossa soberba, da nossa arrogância. E a segunda, sacrifícios. Diga glória a Deus. Em todas elas, Davi tinha uma bolsa bem recheada e cheia. Vá comigo em 1 Samuel. Volta lá. 2 Samuel 11, 2 Samuel 11. Davi tinha moedas. Ele era um homem abastado. Ele tinha moeda para pagar pela vitória, fé e confiança. Ele tinha moeda que pagava pelos laços emocionais, que é força e humildade. Ele tinha moeda que pagava o preço da consequência do pecado, que é humilhação e tristeza. Ele tinha moeda para pagar pelo senso, pela soberba, que é confissão e sacrifício. Ele só não tinha 2 moedas numa época da vida dele, no alforje, na bolsinha dele. Aí eu fico pensando assim, Deus, será que eu e você temos para a vitória a moeda da fé e da confiança? Será que nós, que nos envolvemos com laços emocionais, nós temos a moeda da força e da humildade? Será que nós, quando pecamos, nós temos a moeda da humilhação e da tristeza? Será que nós temos, quando confiamos e colocamos a nossa soberba em prática, a moeda da confissão e do sacrifício? E será que quando somos abençoados e tentados, nós temos a moeda que nos faz fiéis? Davi não tinha 2 moedas no alforje dele. Ele estava no seu palácio e ele viu uma mulher se banhando. E ele pergunta, quem que é aquela mulher? Então disseram para ele, a Batseba, a mulher de Urias, assim, 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 assim. E ele pega e diz, manda trazê-la. Ele não teve a moeda do reconhecimento e da gratidão. Eu só estou onde é que eu estou por causa de Deus. E eu devo tudo que tenho a Deus. São as 2 coisas que promovem a moral e a conduta de uma pessoa fiel. Reconhecimento verdadeiro, não utópico, não balela de frase, e gratidão. Essas 2 coisas impedem pessoas de fazer coisas destrutivas para a própria vida. Ele não conseguia reconhecer. Naquele momento, ele tinha que ter a moeda para pagar e dizer, ela tem marido? Tem, então tá. Não é uma mulher que eu posso trazer para a minha cama de uma maneira, não posso. Eu não posso fazer isso. É uma mulher que tem marido. E eu tenho qualquer mulher que eu quiser. Menos as casadas. Quando você tem reconhecimento, você tem limites. Você sabe até onde você pode ir. Você sabe até onde você pode. Você tem temor por Deus, porque você reconhece que você é um ser humano comum. E você só está onde você está, e abençoado como você é, e tem o que você tem fé, você tem sonhos, você tem palavra, você tem uma jornada, porque Deus é Deus na sua vida, e você é grato, e a sua gratidão, ela não te deixa abduzida, ela te constrange. Você está em dívida a todo momento o seu coração está puro e totalmente dedicado àquele que tem trabalhado por você, porque você sabe que é Ele que trabalha dia e noite, para que você esteja guardado, livre, protegido e abençoado. Reconhecimento e gratidão. Ele não tinha essas moedas. Não teve. Ele não teve essas 2 moedas. Existem pessoas que não têm, por exemplo, a moeda da fé e da confiança. Outros não têm da força e da humildade. Outros não têm da humilhação e da tristeza. Outros não têm da confissão e do sacrifício. E outros não têm do reconhecimento e da gratidão. Etapas na sua vida que você vai precisar de moedas. Eu falo moedas na questão de valores, para poder sair daquela situação. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 12, vamos ler o 12, porque eu já citei o 11. O Senhor diz assim a ele no versículo 7. Capítulo 12, versículo 7 de 2 Samuel. Então disse Natã a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos. Você viu Deus falando? Eu
fui eu quem fiz, fui eu quem fiz. Você consegue entender? Que sua família só acordou hoje bem e saudável, porque foi Deus quem fez? Tem muitas pessoas hoje, na face da terra, que ontem puseram seus filhos, sua família para dormir bem, e hoje estão fazendo o ofício fúnebre delas. Você consegue entender que você só acordou hoje e está bem porque foi Deus? Você consegue entender que existem milhões de pessoas que estão perecendo, sendo destruídas nas garras de Satanás, e você só está onde você está e como você está, porque foi Deus. Por mais que alguns de nós sejamos ingratos, insuficientes à altura dessa obra maravilhosa que Deus faz, chamado vida com abundância, onde existe provisão, saúde, proteção, onde às vezes nós só enxergamos as coisas que estão mais ou menos, e não conseguimos ter moral e conduta para enxergar as coisas que estão ótimas. Levanta agora aí o memorial onde você está, as coisas na sua vida que estão ótimas. Tem crente que ele nem consegue dizer isso, não tem nada ótimo na minha vida. Como que não tem nada ótimo? Se o Deus que é nobre, que é excelente, que é poderoso tem feito, como não existe coisas boas, milagrosas na nossa vida? Acabamos de cantar, mestre, eu preciso de um milagre. Nós precisamos muito de milagres, mas somos alcançados por milagres de Deus todos os dias. O fato de você estar aqui, de amanhã você poder acordar e ter um trabalho e ter uma vida, isso é um milagre. Aí quem sabe alguns de nós dizem assim, não, eu só estou vivo porque eu faço exercício, porque eu cuido da minha saúde. Semana passada morreu na academia, uma jovem com 22 anos. Saiu da esteira, pum, morreu. Saudável. E aí, como é que você explica isso aí? Como é que você explica a loucura de alguns de nós em embasarmos toda a nossa proteção e consistência nos nossos atos, nas nossas precauções? Não, seu filho só está vivo pela graça e misericórdia de Deus. Sua família só está inteira pela graça e pela misericórdia de Deus. Os anjos estão trabalhando, a palavra está cobrindo, o Espírito Santo está intercedendo, o sangue de Cristo está cobrindo, e Deus está amando, e Deus está amando, e Deus está ajudando. Essa é a nossa realidade, tanto a minha quanto a sua. Não vamos permitir que Satanás nos faça de fantoches em suas mãos, onde ficamos olhando apenas para as coisas que não estão do nosso jeito, mas Deus está trabalhando nelas, e elas vão ficar do jeito de Deus. É isso que nós temos que compreender, a moeda do reconhecimento e da gratidão. Onde Satanás vem tentar você a murmurar, a blasfemar, a falar mal, a querer desistir, a ficar desanimado e prostrado, dando brechas para Satanás, e você diz, não, eu reconheço Deus na minha vida, eu reconheço Deus na minha história, eu reconheço Deus em tudo aquilo que eu toco, que eu vejo, que eu vislumbro, eu reconheço Deus, e existe uma gratidão dentro de minha alma, que me consome por dentro. Eu sou grato a Deus porque o meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou grato a Deus, você diz, porque Ele habita dentro de mim. Eu sou grato a Deus porque eu estou vivo. Eu sou grato a Deus, e isso eu sou feliz. Qual é a razão de hoje os crentes não serem felizes? Ingratidão. Os crentes não são gratos, não reconhecem a Deus. Mas quando alguma coisa dá errada, aí reclamação, murmuração, pragueja e reclama. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já teve muitos momentos bons na sua vida? Seja sincero com você mesmo, porque você não está dizendo isso audível. Nos momentos bons da sua vida, seu coração ficou apertado por dentro e compungido, de você olhar tudo e ter dito, Deus, eu não mereço isso, eu não sou digno. Se você fez isso nos momentos bons da sua vida, você continua tendo momentos bons. O ingrato, ele não entra, mas o grato, ele entra numa lista especial de Deus. Dar e ser-vos-á dado, dar e ser-vos-á dado, dar e ser-vos-á dado. O grato é voluntário, é feliz, é alegre. O grato é de bem com a vida, é de bem com as coisas.
No inverno agora você vai ouvir muito crente: eu não gosto de frio. Mas como é que você não gosta de frio? Alguém perguntou para você se você gosta de frio ou você não gosta? Você gosta do calor ou você não gosta? E se alguém perguntou por quê? Porque você vai conseguir fazer parar a estação de inverno, é isso? Que mania que nós temos de até colocar defeito na estação que todo mundo na face da terra sabe que o inverno vai vir. E aí vem o inverno, reclama, e reclama. Mas por que reclama? Porque reclama de tudo. Reclama de tudo. Esse hábito maligno que os crentes precisam perder, essa tal de murmuração. Paulo enfatiza em Coríntios: e eles pereceram por causa da murmuração. Onde tem murmuração, um destruidor traga e destrói. Não fale mal, não murmure, não reclame. Deus, glória a Deus pelo frio, glória a Deus pelo calor, glória a Deus pela chuva, glória a Deus. Tire esses hábitos nocivos, destrutivos da sua vida. Não fale mal, não fale mal. Gratidão e reconhecimento. Vamos ter gratidão e reconhecimento por tudo. Agradeça a Deus pela sua casa. Agradeça a Deus por tudo que Deus tem te dado. Ser grato a Deus pelo seu canto, pela sua cama. Se você reclamar do que você tem, vai piorar, vai atrapalhar mais ainda. Mas se você der graças e você fizer o melhor com o pouco que você tem, o Senhor é aquele que diz: a quem tem pouco, até o que tem vai ser tirado se começar a reclamar, se começar a murmurar e não fazer o melhor. Não pode. Não pode. Tem que dar graças a Deus. Tem que ser feliz. Por quê, pastora? Analisa pessoas que quando estiverem alta, não reconheceram a Deus, não foram fiéis, não tiveram gratidão. Hoje está em crise. E continuam com a mesma prática. Não agradecem, não reconhecem. Você tem alguma coisa para fazer por elas? São elas que precisam fazer por elas reconhecimento e gratidão. Eu reconheço que o Senhor é responsável por todas as bênçãos. Eu reconheço e eu sou grato. E a minha gratidão tem obras. E a minha gratidão tem feitos. E eu estou em dívida ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Eu não mereço, mas é pela tua graça, pela sua misericórdia. E por tudo aquilo que tu és bom e a tua. Davi escreveu um salmo: Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, aleluia. E os animais do campo, a sua misericórdia dura para sempre. E os céus e as estrelas e o sol, e a sua misericórdia, e a chuva e a terra, e a sua misericórdia. Gratidão e reconhecimento. Foram as duas moedas que ele não teve e marcou a vida dele. Você precisa dessas moedas aqui, eu também. Então seria muito bom você analisar a falta dessas moedas. Qual é a crise que elas têm trazido na sua vida? Fé e confiança, força e humildade, humilhação e tristeza na hora certa, confissão e sacrifício, e reconhecimento e gratidão. Gostaria que você fechasse os seus olhos. A importância de nós estabelecermos fundamentos importantes na nossa vida. Davi tinha todas as moedas em todas as fases da vida que ele passou. Apenas 2 moedas ele não teve. E essas 2 moedas que ele não teve complicou toda a vida dele. Aí eu me pergunto: Deus, será que nós temos a moeda que dá a fidelidade, Pai? Que é o reconhecimento e a gratidão. Como tu falaste lá em Deuteronômio 8, me reconheçam, porque não é o braço de vocês, sou eu. Será que eu e você temos tido as 2 moedas? Que faz com que Deus continue nos abençoando, que é o reconhecimento e a gratidão. Reconhecimento não é algo superficial, não. O reconhecimento é de verdade. Você reconhecer que é Deus e nada tem a ver com você. E a gratidão é esse compromisso interno que eu e você temos que ter com Deus. Será que eu e você temos tido, por exemplo, a moeda da fé e da confiança? Porque eu quero vencer e você quer vencer. Nós não aceitamos perder porque não fomos chamados para isso, a não ser que Deus queira algo, aí é diferente, mas para o inimigo não.
Então nós precisamos ter fé e confiança em Deus. Será que temos a moeda da força e da humildade quando passamos por situações de embaraços porque nos envolvemos emocionalmente? Será que temos a moeda da força, sermos fortes, nos levantarmos, nos posicionarmos, não aceitarmos que ninguém use o nosso erro para poder jogar na nossa cara, na nossa face, não aceitar estarmos comprometidos e permitirmos que as pessoas usem os nossos erros para nos defraudar? Será que nós temos a moeda da humilhação e da tristeza quando estamos pagando o preço dos nossos pecados? Nos humilhamos diante de Deus, nos entristecemos como Tiago diz, confessamos as nossas misérias, Senhor me perdoa, eu falhei, eu pequei, Senhor me perdoa, e aí você fala do teu pecado e confessa o seu pecado. Será que nós temos tido a moeda da confissão e do sacrifício, quando nos pegamos em soberba e confiamos naquilo que temos? Será que nós temos a moeda da gratidão e do reconhecimento? Eu quero que você, sentado, que você olhe para dentro de você. Você vai precisar ter essas moedas na sua bolsa, no seu alforje, nas várias situações da nossa vida, porque você concorda que não somos perfeitos, que às vezes caímos em tentação, que às vezes nos deixamos levar pela soberba, que às vezes nos envolvemos em laços emocionais. Você concorda que às vezes somos tentados? Então, não importa, Pedro caiu, mas Pedro soube se levantar. Pedro foi humilde e confessou. A Bíblia diz: o justo pode até cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará todas elas. A questão é, todos nós tropeçamos em alguma coisa. Todos nós. Mas a questão não é no que você tropeçou. A questão é, você tem a moeda para sair daquela situação? Quantas pessoas que caem na soberba, dentro de igrejas, por causa de cargo, por causa de situação, e elas não têm a confissão e o sacrifício necessário para que aquela situação vá embora. Fala para o Senhor: Senhor, eu preciso que o Espírito Santo molda-me para que minha bolsa seja cheia. Eu quero ter a minha bolsa de valores completa e cheia para todas as situações da minha vida. Todas as situações. Eu preciso ter as moedas para que eu faça as situações passarem. Porque enquanto eu não pagar o preço delas, elas não vão passar. Enquanto eu não ter fé e confiança, eu não vou conseguir ter vitória, Pai. Deus, eu preciso entender isso, que a moeda que me leva à vitória é a fé e a confiança. Eu preciso entender, Deus, que o que me livra dos laços emocionais é a minha força e a minha humildade. Eu preciso entender, Deus, que o que me livra da consequência do pecado, Pai, é a humilhação e a tristeza. E o que me livra da consequência da minha soberba, Deus, eu preciso aprender em nome de Jesus a confessar o meu pecado e fazer sacrifício. E o que me livra da tentação do devorador, do destruidor, Pai, é eu reconhecer-te e ser grato. Você e eu não somos perfeitos. E como Davi, cometemos falhas. Quem de nós podemos acusar Davi de qualquer situação aqui? Jamais. Mas Davi teve moedas. Ele não teve apenas em uma. Mas mesmo em outras situações ele teve moedas. Que todos nós possamos dizer a Deus: eu preciso dessas moedas, porque senão eu não vou me desligar dos laços emocionais, eu não vou conquistar a vitória, eu não vou pagar o preço da lei consequencial, seja do pecado ou da soberba, eu não vou resistir às tentações. Será que você consegue entender a importância dessa mensagem na sua vida? Lembra da parábola do Senhor Jesus sobre as lágrimas? Que a mulher que perdeu uma moeda, procurou até achar, procurou diligentemente. Que eu e você possamos ir atrás das nossas moedas.
que restaura o nosso valor, a nossa dignidade, o nosso lugar no reino. Em nome de Jesus. Não queira deixar de pagar o preço. Ninguém consegue enganar o céu. Eu quero que você se coloque de pé. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e feche os seus olhos. Quem sabe você precisa de uma vitória. Uma situação pendente que você precisa dessa vitória. O Espírito Santo diz para você nessa noite, você tem fé e confiança? Sabe, você se envolveu com pessoas, e os laços emocionais te arrastaram. O Espírito Santo diz para você, ser forte e humilde, você vai vencer. Seja forte, seja forte, seja forte. Quem sabe, você cometeu um pecado. O Espírito Santo está dizendo para você, se humilhe diante de Deus. Se humilhe diante de Deus. Tenha humilhação, se entristeça pelo seu pecado. Faça com que a sua alma expurgue, em forma de tristeza, a dor, o desejo. Ontem você teve dor. Ontem você teve desejo. Hoje você tem que ter a dor. Tem que ter, ele está dizendo para você. Só assim você vai se livrar desse domínio maligno do pecado na sua vida. E ele está dizendo, você se orgulhou. Você se ensoberbeceu algum dia pelas bênçãos que eu te dei, diz o Senhor. Então, este é o momento de você confessá-la e fazer sacrifício. Agora é hora de você fazer sacrifício e mostrar que a sua obediência a mim, diz o Senhor, é maior que qualquer entendimento de sua parte com respeito à situação. O Senhor está dizendo para você, você está sendo tentado? Qual é a maneira que você se livra da tentação? Seja grato. Me reconheça nos seus dias, nos teus caminhos, na sua vida. Me reconheça em todas as obras que eu tenho feito. Eu quero que você diga assim, meu Deus, eu preciso ter a minha bolsa completa com todas essas moedas, que me leva à vitória, que me livra do embaraço, que me faz passar pela lei consequencial, que me livra da soberba e me livra da tentação. Eu preciso dessas moedas. Então, em nome de Jesus, eu desisto, eu abro mão de todos os meios que o inimigo da minha alma tem me ensinado para eu passar. Eu rejeito toda instrução das trevas e eu declaro que nesta noite eu aprendi como eu faço para que a circunstância passe. Em nome de Jesus, eu não aceitarei mais as instruções de Satanás, porque eu, como filho de Deus, eu recebo do céu, nesta noite, as moedas necessárias para que eu saia da perda, dos embaraços emocionais, das leis consequenciais, do resultado da soberba e da tentação. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, pela fé, eu recebo as moedas que vão fazer com que eu me livre da situação que eu estou agora. Eu quero vencer e eu vou ter fé e confiar. Eu quero me livrar de todo embaraço emocional. Então, em nome de Jesus, eu quero ser humilde e forte. Eu preciso, em nome de Jesus, me livrar da lei consequencial. Então, eu quero ter humilhação e tristeza, dor pelo meu pecado. Eu preciso me envergonhar da minha soberba. Então eu preciso confessar e fazer sacrifício. E quando eu for tentado, eu vou me humilhar
e reconhecer que o Senhor é Deus na minha vida e que o Senhor é responsável por todas as obras de milagres, em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo toda obra maligna, todo espírito que rodeia a minha vida, que rodeia a minha família, e eu agora declaro que caia por terra toda investida de Satanás, e eu declaro agora, espírito das trevas, não há mais em minha alma, em minha vida, brechas para ouvir os teus apelos. Eu reconheço um único caminho a trilhar, e é a palavra de Deus. Em nome de Jesus, tudo que é levantado contra mim, toda peste, toda praga, toda obra maligna, caia por terra, em nome de Jesus, porque a palavra de Deus, ela cobre a minha vida, e ela cobre a minha família, e ela traz cobertura sobre a minha alma, e em nome de Jesus, o céu vai poder contar comigo, para que as obras de Deus possam ser realizadas na terra, e o nome do Senhor Jesus ser glorificado, em nome de Jesus. Agora eu quero que você ponha a mão sobre a sua cabeça agora, e diga assim: Deus, tua palavra diz que tu não és homem que minta, nem filho do homem, para que diga e se arrependa. Pelo poder da tua palavra, eu recebo uma nova unção, a unção que o Senhor disse que haveria sobre Israel, a unção do boi selvagem. Não há sobre mim encantamento sobre a minha mente e sobre o meu coração, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Levante a sua mão direita para o alto. O poder da palavra é o poder que te cobre, que te guarda, que te envolve, que te abençoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.